Boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, que a graça do Senhor esteja no meio de nós, que Ele possa mais uma vez falar conosco através da sua poderosa, rica e extraordinária palavra. E é bem certo que nós precisamos que o Espírito de Deus aplique em nossos corações cada verdade bíblica. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos nós possamos orar, para que o Senhor possa tocar em nossas mentes e em nossos corações. Senhor Deus, nós te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos por tudo que Tu és. Tu és um Deus santo, maravilhoso e eterno. Não há outro além de Ti. Meu Deus, eu te clamo que o Senhor possa tomar a minha consciência em Tuas mãos, os meus lábios, perante o Senhor, e possa me usar como uma ferramenta para a honra e glória do Teu nome. Não por minha causa, evidentemente, porque sou pecador e indigno de levar a Sua mensagem, mas por Cristo Jesus, por estar ligado a Cristo Jesus, na autoridade de Cristo Jesus, gostaria de proclamar o Teu Evangelho. Toma também cada um dos irmãos, o coração e a alma de cada um dos irmãos, que eles possam ser uma terra boa para a Tua semente, ó Deus. Não permita que a mente deles vagueie, mas que o Senhor cative cada um deles perante o Senhor neste momento. Amém. Irmãos, aqueles que puderem, abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Vou esperar mais um segundo para os irmãos abrirem. Mateus, no capítulo 8, versículo de número 1 diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguia, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu gostaria que os irmãos observassem comigo o que diz o versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Jesus estava em um monte nesta ocasião do dia em que este leproso foi purificado. Jesus estava num monte e neste monte Jesus ele falava às pessoas acerca de várias coisas do reino de Deus. Sermão extraordinário, sermão pregado com muita autoridade. Não como os hipócritas, não como os escribas ou fariseus ou os mestres da lei, mas um sermão cheio de autoridade. Esse sermão é conhecido por cada um de nós como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Então, Jesus havia acabado de pregar esse sermão, estava descendo e muitas multidões o seguiam. E no meio destas multidões é que se encontrava o personagem desta história que foi purificado por Jesus, este homem leproso.
Neste sermão, este homem, assim como esta multidão, ouviu Jesus falar dos pobres de espírito, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores e dos que são perseguidos pelo nome de Jesus. Então, imagina comigo essa multidão, e junto com esta multidão, Jesus pregando com autoridade e falando das bem-aventuranças. E esse leproso ouvindo cada uma dessas coisas. Esse leproso que era pobre, aflito, humilde, que dependia exclusivamente de algum momento o Senhor demonstrar esta misericórdia. Este leproso ouviu Jesus falando da luz e do sal da terra. Ouviu Jesus falando que os filhos dele são luz e são sal. E provavelmente pensando ele que de maneira nenhuma ele poderia ser sal ou luz. Viu Jesus falando que não veio abolir a lei, mas que veio cumpri-la. E talvez pensando que era exatamente por causa da lei que ele havia sido colocado distante de todo mundo, porque assim a lei predizia para alguém que era leproso. Ele deveria ser excluído de toda e qualquer cerimônia e ser excluído da sociedade. Jesus não veio anular a lei que fez isso com ele, mas ele veio cumprir essa lei. Ele ouviu Jesus falando da ira, do homicídio, do adultério, do divórcio, do juramento, da vingança e do amor aos inimigos. Homem que provavelmente já teve ira, homem que provavelmente já sofreu com cada uma dessas coisas e em seu coração já teve cada um desses pecados. Ele também ouviu Jesus falando da piedade, de como deve alguém dar esmolas, alguém que provavelmente vivia delas. Viu Jesus falando da oração, ouviu Jesus ensinando o Pai Nosso, ouviu Jesus falando como jejuar, falou também ao coração desse homem um tesouro muito maior do que qualquer tesouro dessa terra, um tesouro que está no céu. Ouviu Jesus falando da providência, ouviu Jesus contando que seria impossível servir a dois senhores, porque você ia agradar um ou agradar o outro, e no você tentar agradar os dois, você na verdade iria desagradá-los. Ouviu Jesus falando do julgamento correto, das pessoas que julgam as outras, tendo ela traves nos seus olhos. Homem este, que sim, foi julgado por toda a sociedade. Ouviu Jesus falando da perseverança, de pedir, de buscar, de bater, de ser incessante na perseverança. Viu Jesus falando que seria necessário que ele fizesse com o próximo aquilo que ele desejaria que alguém fizesse com ele. Pessoa que, obviamente, sofreu e foi impelido a querer o mal do próximo, mas ele deveria aprender a querer também o bem do próximo. Viu Jesus falando de dois caminhos, da porta estreita e da porta larga. Viu Jesus condenar os falsos mestres. Ouviu Jesus falar do jeito certo de construir uma casa, em um fundamento sólido, que poderia vir as chuvas, os ventos e as tempestades, e ela não iria cair. Viu Jesus pregando com grande autoridade, junto com a multidão. E por que eu disse tudo isso? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a fé
vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E o que nós iremos ver a partir de agora é uma demonstração extremamente clara de fé. É uma demonstração extremamente clara de confiança em Deus, que não foi derivada do acaso, mas que foi derivada da pregação genuína da palavra de Deus. Foi derivado do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, do caminho estreito, do caminho largo, da oração, da busca, da ira, dos homicídios, do adultério, do falso julgamento, da maneira certa de julgar, a maneira certa de ajudar, a maneira certa de fazer a obra de Deus. Ele ouviu todas essas coisas e de uma maneira com muita autoridade, E aquilo certamente tocou o coração dele. Porque, irmãos, a lepra no Antigo Testamento era uma demonstração clara e evidente de pecado, de impureza. A lepra não era comparada a uma enfermidade comum, que deveria haver apenas a cura. A lepra é considerado aquilo que é necessário ser purificado, porque é uma demonstração clara do pecado, da iniquidade das pessoas. Então ficava visível. Apesar de sim observarmos a sabedoria de Deus ao separar os leprosos da sociedade para que não se contamine, assim como nós também observamos também a sabedoria de Deus a retirar determinados alimentos do povo para que eles não se contaminassem com doença, ou até mesmo a sabedoria de Deus a evitar doenças venéreas. Você observa tudo isso na sabedoria de Deus. Mas o grande fundamento e a grande questão da lepra no Antigo Testamento era o pecado. Então este homem leproso que tinha em si a marca do seu pecado, ele ouviu o Evangelho. Ele ouviu junto com a multidão a palavra de Deus sendo pregado. Ele ouviu todas essas coisas. E é isso, irmãos, que vai trazer para a vida dele a fé, que vai impulsionar os versículos que nós iremos ler. É isso. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão seguia, e no meio da multidão havia um leproso. E no versículo de número 2, ele aparece. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiserdes, pode me tornar limpo. Então observa, você tinha um homem leproso. A lepra é a marca mais evidente do pecado. Não que o leproso seja o único que peca, mas o leproso traz no seu corpo a marca do pecado que identifica ele como impuro. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todavia, o leproso tinha esta marca evidente, essa marca de maneira que todos pudessem ver, e isso fazia com que ele fosse excluído de perto da comunidade de fé. Bom, e desde já, eu gostaria de falar algumas coisas aos irmãos. A lepra no Antigo Testamento era uma demonstração clara do pecado, uma demonstração evidente do pecado. Mas não quer dizer que só quem era leproso é que havia pecado, porque em certo sentido todos eram leprosos em seu coração, porque a alma de todos estava corrompida. E neste sentido, todos nós podemos nos colocar na pessoa desse leproso. Só que alguns de nós não foi demonstrada a sua lepra. Outros de nós, sim. Outros de nós, sim. A diferença do leproso, espiritualmente, para os demais membros de Israel, é que ele tinha tido seu pecado evidente. E isso fazia com que ele fosse excluído. Não que todo Israel não tivesse pecado. E muitas das vezes somos assim nós.
Nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o Senhor, mas às vezes o nosso pecado não é demonstrado, outras vezes sim, outras vezes sim. Toda aquela multidão, assim como esse leproso, também precisava que Jesus os purificasse, também precisava que Jesus os perdoasse do seu pecado. Mas apenas aquele leproso tinha uma percepção nítida do seu pecado. Apenas aquele leproso tinha uma percepção evidente do seu pecado. E neste dia, ou melhor, e nesta noite, todos nós, ou somos o leproso, que tem a percepção do seu pecado e precisa ir até Jesus adorá-lo e pedir que ele purifique, ou nós somos a multidão, que apesar de sermos pecadores, não conseguimos perceber de maneira evidente o nosso pecado. Consegue perceber isso? A grande diferença não estava na pele, a grande diferença estava que tinha total percepção do seu pecado, não tinha como ele não perceber isso. Os outros, às vezes, achavam que estava tudo normal, ele não tinha lepra, estava tudo normal, não apareceu, estava tudo normal e não foi excluído. Eu vou continuar traduzindo para vocês. Às vezes a sua diferença para as outras pessoas é que ninguém sabe o seu pecado. Às vezes a sua diferença para as pessoas que foram excluídas é que o seu pecado só está no seu coração e não foi demonstrado para ninguém. Às vezes você está tão irado contra aquele que todo mundo sabe que ele saiu na pancada com alguém. Às vezes o seu coração adultera tanto quanto aquele que todo mundo descobriu que ele era um adúltero. Às vezes o seu pecado está no seu coração, firmado no seu coração, entranhado na sua alma. Só que eu não sei disso. Só que seu irmão do lado não sabe disso. E no dia em que o seu irmão do lado souber, e no dia que eu souber, você vai se sentir tão leproso quanto esse homem. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O leproso foi excluído. O outro vive como se nada tivesse acontecido. A gente se acha bom, mas às vezes o coração não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e aquele que diz que não peca é mentiroso. Se eu fosse traduzir para lepra, eu ia falar: provavelmente tem uma parte do seu corpo que você colocou uma atadura para ninguém ver, você colocou uma camisa longa para que ninguém vê, você colocou uma calça que vai até no pé para que ninguém veja, você colocou um sapato que não dá para ninguém ver. Mas se você estivesse nu, a gente ia conseguir ver. Se você não se escondesse, a gente iria enxergar. E você iria se sentir como este homem. Se Jesus tivesse jogado na cara de cada um daquela multidão o seu pecado, todo mundo se sentiria o leproso. Nós nos enganamos porque não ficou evidente o nosso pecado. No dia que fica evidente, ninguém, absolutamente ninguém, pode agir como essa multidão. Todo mundo tem que agir como esse leproso. Eu nunca vi alguém que foi contar que tinha lepra agindo como essa multidão, só seguindo a Jesus, tranquilamente, sem se prostrar, sem adorá-lo, sem pedir misericórdia, sem pedir para ser limpo. Eu nunca vi. Sempre quando alguém vai contar que tem lepra, ele chega mais ou menos como esse leproso. Ele chega cabisbaixo. Ele chega, sabe? Eu nunca vi. Tem 15 anos
que eu estou acompanhando pessoas. Até hoje, eu nunca vi ninguém chegando normal para contar. Eu também nunca vi ninguém ficar normal quando alguém descobriu. Sempre todo mundo, quando vem contar o pecado, ou quando o pecado é descoberto, a pessoa que estava rindo, estava saltando, que estava tirando todos os ciscos de todos os olhos. Eu nunca vi essa pessoa, quando foi descoberta, ou quando ele decidiu contar, chegando tranquilo para falar, ou ficando tranquilo. Todos, absolutamente todos, agem como esse leproso, todo mundo. Todo mundo conversa olhando para baixo. Todo mundo perde o tom desafiador e fala, você sabe, né? Sabe, é assim. A pessoa, ela é extraordinária. Ela é um furacão. Ela é um vulcão em erupção. Até que fica evidente a lepra. Ela conversa com você assim, rapaz, que você sabe, né? É porque, né? Não deu, é que as coisas, né? Como alguém que está excluído, como alguém que está reprimido. E de novo, o que nós vemos é um leproso. E a grande diferença dele para a multidão não era excesso de pecados. Todos eles tinham excesso de pecado, só que este era evidente. Se a gente olhasse para aquela multidão, ia ser assim, todo mundo encostando no outro. Sabe? Se você olhasse de cima, todo mundo impregnado, multidões, é o que a Bíblia diz. Muitos grupos, cheios de gente, um encostando no outro, chegando um perto do outro. Só que, no meio de toda aquela multidão, tinha um vácuo. Parecia que tinha um domo invisível. E tinha uma pessoa lá, nesse domo invisível. O leproso. Tinha ele estava lá. Agora, em volta dele, as multidões, todos olhando e pensando, ele está descumprindo o que Levítico diz, ele nem aqui deveria estar. Mas, na verdade, todos esses homens estavam repletos de seus pecados e de suas iniquidades. E este homem, ele, na verdade, ninguém deixava ele não saber disso. Ele era leproso. Mas esse leproso, neste dia, ouviu o sermão do monte. Mas esse leproso, neste dia mesmo, talvez, provavelmente era até tarde, o sermão deve foi longuíssimo. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele se sentiu pobre de espírito. Ele percebeu as suas fraquezas, ele percebeu as suas iniquidades, ele percebeu tudo. E a única coisa que ele conseguia pensar era na autoridade daquela pessoa que pregava, era na autoridade daquela pessoa que estava ali. E isso é verdade porque, olha o que diz aqui no versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Olha a maneira com que ele fala. Primeiro, ele não simplesmente seguia Jesus como se estivesse seguindo qualquer um. Não. Ele, ao seguir Jesus, ele adora Jesus. Se você observar nos evangelhos sinóticos, você vai observar que ele se prostra e adora o Senhor. Ele se prostra e adora o Senhor. Ele, ao ouvir Jesus falando, ele percebeu, ele teve a sua discernimento espiritual extremamente aguçado, muito maior do que qualquer um daquelas pessoas que não tinha lepra. Ele percebeu que aquele homem que pregava não era apenas um grande orador, mas ele era alguém digno de receber adoração. Olha que interessante. Ele, ao ouvir Jesus pregando, ele percebe que Jesus era digno de receber adoração. E é isso que ele faz. Ele chega até Jesus para adorar. Ele se prostra perante Jesus. Ele não consegue apenas continuar seguindo Jesus, mas ele vem, se prostra e adora a Jesus. Isso é muito interessante. E ele diz, se quiserdes,
pode me tornar limpo. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele faz a única coisa que ele não era proibido de fazer. Eu vou explicar. Quando alguém, depois dele passar pelos exames, não era uma coisa fácil, tá, irmãos? A exclusão do povo de Deus era uma coisa que precisava de ser examinada. Passava-se um período de exame para perceber se de fato essa pessoa era leprosa, só então ela era retirada. Mas quando ela era retirada, ela não poderia mais ter comunhão com o povo de Deus. Ela não poderia mais ter comunhão com a sua família. E ela não poderia mais participar dos rituais do templo. Então, não poderia mais fazer nada disso. Ela não poderia mais ir ao templo. Ela não poderia estar no arraial. E ela tinha que ir embora da sua casa. Ela não poderia ficar na sua casa. Tinha que ir embora. Ela ia para longe. E ela não poderia mais participar do culto. Ela não poderia mais participar da comunhão. Mas tinha uma coisa que em nenhum lugar a Bíblia proibia o leproso de fazer. Existia uma coisa que não havia proibição, que era orar a Deus e pedir a Ele misericórdia. Isso não. Isso ele poderia estar longe, longe do arraial, longe do templo. Ele poderia estar afastado de todas essas coisas. Mas ele não era proibido de pedir ao Senhor que o purificasse. Na verdade, ele poderia clamar a Deus constantemente para que tivesse misericórdia dele. Na verdade, ele deveria pedir a Deus perdão pelos pecados, clamar a Deus e buscar a Deus para que ele seja limpo. E é tão interessante que ele faz tudo isso. Ele havia inclusive errado, ele estava perto da multidão, ele não deveria estar ali, ele tinha ido no lugar onde não deveria, ele fez várias coisas erradas, mas isso ele fez totalmente certo. Ele identificou que Jesus poderia ser adorado, e ele identificou que ele poderia orar, pedir e clamar a Jesus. Ele identificou tudo isso. E ele fez. E dentre todas as coisas que ele não poderia fazer, certamente essa ele deveria fazer. Irmãos, eu também gostaria de conversar com vocês sobre isso. Se tem uma coisa que você sempre deve continuar a fazer, independente das circunstâncias, independente do quanto você se sinta leproso, independente do quanto você perceba o seu pecado, independente de cada uma das suas falhas e dos seus erros, você nunca deveria parar de clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, porque se o seu coração de fato estiver quebrantado e contrito, a Bíblia nos ensina que Ele não irá rejeitar. Com isso eu quero dizer, se você continuar clamando a Deus, buscando a Deus, em um momento você encontrará com Jesus. Não importa o quanto você tem pensado acerca do seu pecado, se é que tem pensado, se não deveria. Você nunca deveria abdicar do se prostrar perante Jesus. Você nunca deveria abdicar de orar a Deus. Isso deveria ser a máxima da sua vida. Você precisa disso. Eu preciso disso. No pior dia da minha vida, no dia que eu me senti mais leproso, neste dia eu ainda deveria ter orado a Deus pedindo ajuda. E eu digo isso por quê? Porque muitos de nós, ao perceber a nossa lepra, ao perceber o nosso pecado, nós temos um instinto natural, pecaminoso, destrutivo, de fugir de perto de Jesus. Quando na bem da verdade é o contrário. Nós deveríamos neste dia, exatamente neste dia, tentar se achegar mais a Jesus. Mas a verdade é que no dia em que nós nos sentimos mais leprosos, geralmente é o dia em que a gente mais se afasta
de Jesus. Irmão, nesse dia esse cara sabia demais que ele era leproso, porque ele foi confrontado pela multidão, ele foi confrontado pela palavra de Deus. Foi confrontado de todas as maneiras possíveis. Esse dia, se tinha um dia que ele não tinha como não saber que ele era pecador, precisava de ser limpo, era esse dia. E foi justamente nesse dia que ele se achegou a Jesus adorando a Deus. Adorando a Deus. E eu, em muitas e muitas vezes, quando fui aconselhar ou conversar com algum irmão, o irmão me dizia estas palavras, provavelmente você é essa pessoa também. Olha, eu não consigo me achegar a Deus ou orar a Deus porque eu estou com a percepção muito alta de que eu sou pecador. Tem a ver um pouco com o que o Luiz falou hoje na ceia sobre a forma que o evangelho também se repete na ceia. As pessoas, nesse dia, é o dia que ela não ora. É o dia que ela não se aproxima de Deus. O homem, no dia que ele mentiu no seu trabalho para conseguir alguma coisa, esse dia ele não conseguiu chegar a Deus. Ele esperou que a sua percepção do pecado diminuísse para ele conseguisse chegar a Deus de novo. É interessante, a gente faz isso. Não é que a gente obter o perdão. Não, o tempo não faz o perdão chegar até a gente. Arrependimento faz isso. Pedir perdão a Deus faz isso. Mas o tempo ele tira a percepção do pecado. Isso ele faz. Então, naquele dia em que ele mentiu, ele não se sentiu digno, mas esperou perder a percepção da lepra para se chegar a Deus. Fez a pior escolha. Aquele jovem que assistiu pornografia naquela noite, ele esperou passar-se os dias para tornar a orar, porque a sua percepção de pecado aquela noite era muito grande. Aquela pessoa que defraudou de alguma maneira alguém, naquele dia, ela não orou, porque a sua percepção de pecado era muito grande. Aquela esposa e aquele marido que brigaram feio naquela noite, naquela mesma noite, ninguém orou. Esperaram o dia passar, esfriar a cabeça e perder a percepção do pecado para depois orar. Não é assim. Não é assim. A gente espera perder a percepção de lepra para se chegar a Jesus. E isso é um erro terrível. Aproveite o dia em que você se perceber mais leproso, porque nesse dia você consegue pedir melhor perdão. Aproveite o dia da briga para falar que você é um péssimo marido. Para Cristo, para Deus Pai. Aproveite o dia em que você foi mais rixosa na sua vida e que você se deu conta disso, para clamar a Deus dizendo que você foi uma péssima esposa. Aproveite o dia que você xingou um palavrão com seu pai, para perceber que você não honrou pai e mãe, como nós observamos no último culto. Aproveite a sua percepção de pecado, porque é assim mesmo que a gente pede perdão, é sabendo que é leproso. Sabendo que é leproso. Quanto mais a gente perceber o pecado, mais a gente deveria se colocar diante de Deus. Você deve realmente se chegar perante Deus. A pior coisa que você faz na sua vida é esperar a poeira baixar para falar com Deus. Talvez você precise de esperar a poeira baixar para conseguir conversar com aquela pessoa. Você está irado, para você não tropeçar nas palavras, mas não com Deus. Esse dia que você percebeu quão irado você é, esse dia mesmo você deveria clamar a Deus. Você é leproso, cara. Olha aí. Olha que coisa. Você é leproso. E a única coisa que você pode fazer perante essa realidade é se chegar a Deus. Por quê? Porque nem oferta você pode dar. Interessante, né? Não pode fazer mais nada. Quando você percebe que é leproso, está cheio de pecado, a única coisa que você pode fazer é se chegar a Deus. O resto você não pode.
Você não deveria pregar, você não deveria ensinar, você não deveria dar oferta, você não deveria abrir aquela porta, você não deveria buscar trabalhar aqui na igreja, você não deveria ir no evangelismo, você não deveria fazer nada antes de se aproximar de Deus, falando que você é leproso, falando que você é pecador e adorando a Deus, dizendo: Deus, se quiserdes, você pode me purificar. E é isso. Ser leproso é muito bom. Muito bom. Porque só o leproso tem percepção do seu pecado. Aquela pessoa que nunca viu uma mancha em sua pele. Ou melhor dizendo e traduzindo, aquela pessoa que nunca percebeu nitidamente um dos seus pecados. Esta sim é uma posição difícil de estar. Se você nunca conseguiu olhar para você mesmo e ter nojo do que você viu, se você nunca conseguiu olhar para o espelho e ter vergonha do que você viu, você está na pior posição possível. Melhor é quando olhamos para o espelho e falamos: o que é isso que eu estou vendo? Melhor coisa é quando olhamos para nossas mãos e falar: já caiu os dedos. Melhor coisa é quando o nariz está caindo, quando a pele está dissolvendo, quando os dedos do pé já não existem mais, quando você anda, sabe? Porque neste dia você vai perceber que a única coisa que pode acontecer com você de boa é um milagre. É um milagre. É um milagre. Muito bom, irmãos. Quando a gente vai conversar com alguém, dar algum conselho, e a pessoa já percebeu, sabe? Ela já está olhando para a lepra. Muito bom. Quando você chega na pessoa e fala: olha, a pessoa já fala: não, é isso e mais aquilo. É isso, eu vi. Sabe, eu olhei, estava tudo esbranquiçado. É mesmo. Você está vendo essa aqui, mas tem essa outra também, olha. Pior coisa que tem quando você chega em uma pessoa e ela está até com máscara, com colar, gola alta até aqui, de maneira que não dá para ver lepra nenhuma. Ela conversa com você de igual para igual, pode estar podre de pecado, mas ela conversa com você com toda a petulância do mundo. Ela conversa com você lá em cima, e assim você também pode conversar com ela. Por quê? Porque não existe a percepção de lepra. Então é muito bom que você já tenha visto a sua lepra. Eu duvido muito que não tenha uma área da sua vida que ela não exista. Talvez você só procura mal demais, ou tem uma percepção muito alta de você mesmo. Isso serve, obviamente, para mim também. Porque é assim, sabe? Precisa de ver, precisa de olhar. E se você não perceber, um dia Jesus te conta, se você for um filho dele. Um dia como Davi, que não percebia quão maldito era em seus pecados. Um dia o Senhor Deus conta para ele. Se você não percebe seu pecado, um dia ele te conta. E quando o Senhor nos conta, ele vai deixar extremamente evidente. Então siga o que a Bíblia diz. Examine o homem a si mesmo. Verifique. Olhe para você mesmo. Veja o seu pecado e se achegue a Jesus. E a percepção desse leproso era tão alta sobre quem era Jesus, que olha que interessante a maneira que ele diz: reverente, com percepção de autoridade e de poder de Jesus. Olha que interessante o que ele diz: Senhor. A maneira com que ele fala aqui, chama Jesus de Senhor, é a maneira que em Mateus vai identificar a majestade, a glória e a autoridade de Jesus. Ele é chamado de Senhor, sim, realmente porque ele é Deus e porque ele tem autoridade. E esse é o linguajar que está aqui.
Senhor. E depois, olha que interessante, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Ele reconhece o senhorio de Cristo e o poder de Cristo. A única coisa que ele não sabia era a vontade de Jesus. Olha que interessante, presta atenção. Ele reconhece o senhorio de Cristo e ele reconhece o poder, porque ele diz, Senhor. Depois ele fala, se quiserdes, pode. Então a única coisa que ele coloca em xeque é a sua percepção da vontade de Deus. Ele fala, isso aqui eu não sei. Assim, olha, você é Senhor, eu percebi. Que se você quiser, você faz qualquer coisa, eu posso ser limpo. Só que eu não mando na sua vontade. Você é quem manda em mim. Então é se quiserdes. Olha que interessante essa maneira de chegar a Jesus. Isso é muito interessante, porque demonstra a fé que ele teve, como nós já estávamos observando, de fato ele teve fé. Isso é uma constatação de que ele teve fé. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele adora e ainda fala que Jesus só pode fazer uma coisa que só Deus pode fazer. Ele fala tudo isso com certeza. E ele percebe a distância que ele tem do Criador. Ele não conhece a vontade do Criador. E quando ele faz isso, nós podemos observar a maneira com que a gente deveria fazer. Que assim, nós devemos perceber que Jesus de fato é todo-poderoso, glorioso, santo e pode fazer todas as coisas, tem autoridade. O que nós devemos pôr em xeque é a nossa capacidade de saber o que Jesus quer com a nossa vida. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos de nós, ao observarmos quem é Jesus, nós adotamos uma postura com uma determinada ou com uma certa arrogância perante o Senhor. Nós falamos, Senhor, por que você não faz isso? Você deveria fazer aquilo. É assim que é o certo. E ele, mesmo estando leproso, excluído de todas as pessoas, sem ver a família, sem entrar em casa, sem entrar no arraial, sem conseguir ir no templo, mesmo desta maneira, ele não se rebelia ao perceber que Jesus tinha autoridade. Pelo contrário, ele se submete à vontade. Ele fala o seguinte, ó Senhor, eu percebi tudo isso e se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se não quiser, fazer o quê? Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. Olha a humildade. Porque parece que está certo. Não, o certo é falar, Jesus, me cura agora, né? Porque, né? Lepra tem que ser curada. Mas mesmo perante uma realidade que parece que está tudo certo em exigir, ele ainda se submete. Olha que interessante. E eu vou também traduzir isso para você. Às vezes a gente fala assim com Deus, Deus, eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus, mas por que eu ainda não consegui me livrar daquele pecado? É ou não é? Tipo, me cura agora, o Senhor não gosta de mim. Ou Senhor, faz tal coisa. Que é isso, Senhor? Isso aqui deveria já estar resolvido. Quando você vê que você ainda não casou, mas está na Bíblia, que isso é uma bênção. Por que o Senhor não fez isso antes? A gente põe o dedo na cara do Senhor. Mas Deus, o Senhor falou de suprir as necessidades, aí você põe o dedo na cara do Senhor e fala, como assim? Não está sendo suprido da maneira que eu imaginei? Que isso? A gente se comporta com petulância perante o Senhor. Irmão, mesmo perante as coisas que são mais certas aparentemente, que deveriam de fato acontecer, ainda assim, nós deveríamos ter toda a humildade ao falar com o Senhor. Porque a gente é leproso e Ele é Deus. Porque a gente é pecador e Ele é santo, santo, santo. Porque a gente não sabe nem o dia de amanhã. E perante os olhos dele estão todos os dias, de todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. E é assim que a gente conversa com Deus. Neste momento, esse leproso, por mais que a gente nem sabe o nome dele, ele conseguiu ter uma maneira de falar com Deus até melhor
do que alguns grandes homens que a gente conhece na Bíblia, como Jó. A maneira que ele se posiciona perante Deus é uma maneira tão humilde, na percepção do seu pecado, que mesmo perante essa realidade, ele não aponta o dedo, ele não pergunta por que ficou leproso, ele não briga com Deus, ele não exige, ele simplesmente reconhece e humildemente clama a Deus. Eu acho que é essa maneira que você deveria conversar com Deus acerca do seu pecado, sabe? Você deveria sim clamar a Deus, mas sempre com muita humildade em perceber quem é você e quem é Deus. Você deveria clamar a Deus pela provisão, mas sempre com muita humildade na percepção de quem é Deus e quem é você, sabe? E nisso vem a próxima lição ainda desse versículo. Nós tentamos, muitas das vezes, nos curar das nossas lepras com as forças das nossas mãos, quando na verdade só Jesus é que pode curar a nossa lepra. Muitas das pessoas que estão aqui esta noite e talvez estejam vendo esse vídeo, elas estão extremamente cansadas e sobrecarregadas. Por quê? Porque elas têm passado a sua vida lutando com as próprias forças contra o seu pecado, quando na verdade elas deveriam estar adorando e clamando a misericórdia de Deus. Não adianta, irmão. Você está leproso, não adianta. Não adianta pegar telha e raspar a lepra. Não adianta tomar banho, sabe? Lepra não sai com banho. Não adianta sentar debaixo do chuveiro e jogar todo o sabonete, todo o shampoo. Não adianta você jogar soda cáustica. Não adianta. Não tem como. Só quem purifica um leproso é Jesus Cristo. Gaste seu tempo adorando a Jesus. Gaste seu tempo clamando a Jesus. Não existe nada que você possa fazer. Não existe nada que eu possa fazer. Absolutamente nada. Versículo 3. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Na mesma instante ficou purificado da sua lepra. E este é o versículo que nós vamos observar a misericórdia de Deus. É porque a resposta de Jesus para o coração contrito e quebrantado foi: eu quero. Essa é a nossa esperança. Quando leprosos que somos, aparecemos perante Jesus com o coração quebrantado, nós iremos ouvir isso de Jesus: eu quero que você seja limpo. Eu quero que você se livre do seu pecado. Eu quero restaurar a sua comunhão com o povo de Deus. Eu quero restaurar a sua comunhão com Deus. Eu quero. O Senhor quer purificar a nossa lepra. Quer. Ele quer purificar a sua lepra. Ele quer te deixar limpo. E é muito bom ouvir isso de Jesus, sabe? Muito bom. Quem já ouviu isso sabe como é que é. É muito bom. É, não é? Quando o Senhor te deu a varoa prometida, foi muito bom, né? Quando o Senhor falou: eu quero, cara. É ótimo. É ótimo. E a verdade, irmãos, é que quando nós nos aproximamos de Jesus, sim, com todo respeito à vontade de Jesus e com toda a humildade perante a sua vontade, nós sim iremos ouvir muitas e muitas vezes exatamente isso: eu quero. Eu quero. Quero te purificar.
Eu quero fazer com que você comece a dar fruto na presença de Deus. Eu quero fazer com que sua vida caminhe. Eu quero fazer com que sua alma seja livre. Eu quero te libertar. Eu quero fazer com que a sua família seja abençoada. Eu quero fazer que você seja uma bênção no seu trabalho. Eu quero. Eu quero. A gente ouve isso de Jesus o tempo todo também, irmãos. Às vezes a gente se apega nas vezes que o Senhor falou não. Ou às vezes que o Senhor simplesmente não deu resposta. Mas a verdade é que muitas e muitas e muitas vezes que a gente se aproxima de Jesus com toda humildade, quebrantamento, com toda adoração e súplica, nós ouvimos sim. Nós ouvimos sim, eu quero. E é bom demais isso. É bom demais. Quando depois de muita oração, de perguntar ao Senhor, de clamar ao Senhor, querendo congregar numa igreja bíblica, querendo plantar também uma igreja bíblica, o Senhor um dia falou, sim, eu quero. É bom. Eu quero. Quando o Senhor, depois de muito clamar ao Senhor, Deus, eu não consigo servir ao Senhor, não consigo dar frutos, eu quero tanto dar frutos, se o Senhor quiser. Um dia o Senhor falou, eu quero dar fruto. É muito extraordinário quando nós lutamos contra um pecado anos e anos e anos da nossa vida. Falhamos miseravelmente. Mas um dia qualquer como esse, nós ouvimos da boca do Senhor Jesus, eu quero. Eu quero. Irmão, eu já ouvi isso depois de muito tempo. Eu acredito que se você parar para pensar um pouco, você também já ouviu várias vezes. Sim, eu quero. Exato. É isso. Isso é uma esperança muito bonita para a gente. Às vezes a gente se perde nas tantas coisas que estamos fazendo, ou até mesmo na nossa agonia e na nossa tristeza, e nós não conseguimos mais perceber que sim, a lepra, a tristeza, a dor e a angústia são verdadeiros, mas que sim, às vezes, em uma das nossas orações, como tantas outras, nós encontramos o Senhor Jesus, Ele diz, sim. Ele diz, eu quero. E Ele diz, ser limpo. Isso faz parte da nossa vida, sabe? A gente não pode perder de perspectiva que o Senhor continua trabalhando na nossa vida. E o mesmo Deus que fecha portas, e exato, Ele fecha várias portas. Essa é a vontade dEle. Temos que ter humildade perante isso. Mas Ele é o mesmo que abre tantas outras. Tantas outras. Eu já clamei e recebi não até o último segundo e percebi que era não mesmo, não tinha muito o que fazer. Mas eu já clamei e achei que era não, e Ele falou, é hoje. Eu falei, que isso? E é claro, vocês estão acompanhando a minha vida, aconteceu isso comigo esses dias, né? Quem é que nunca clamou? Esse é pai, esses dias eu falei, é agora, rapaz. É mesmo, né? Me lembro muito bem da minha caminhada cristã. E orando, né? Orei muitas vezes, irmãos. A gente acha que clamor é de uma noite, como o clamor é de anos a fio. E o Senhor me abençoou também com a esposa e agora, graças a Deus, com uma filha. E a gente ouve isso, como também já ouvi isso acerca de dificuldades que pareciam intransponíveis, pecados que pareciam o Monte Everest. Um dia o Senhor falou sim. E o Senhor não só fala sim, como Ele tocou neste leproso. E imediatamente ele se tornou limpo. Imediatamente. Isso também é muito bonito, irmãos. Porque a última coisa que alguém poderia fazer era tocar em um leproso. E é interessante que ele poderia primeiro falar, ser limpo. Aí depois de ser limpo ele fala, agora vem cá, e eu toco. Não, ele tocou. Ele disse. E é muito bonito pensar que o normal é que a pessoa se tornasse leprosa, mas a graça e a abundância em Jesus era tão grande que é o leproso que se tornou limpo. É muito bonito pensar que Jesus se aproxima dos leprosos, assim como eu, assim como você, e Ele toca na gente,
E Ele não se contamina com o nosso coração pecaminoso, mas Ele purifica o nosso coração. É muito bonito perceber que a gente não vale nada. A gente é a pior coisa possível. Mas Jesus toca na gente. Aí, em vez de Jesus ser contaminado, a gente é que é purificado. Jesus se aproxima, Ele toca o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e não se torna impuro por causa disso, mas antes Ele purifica os nossos corações. Ele irá nos tocar, irmãos. Ele irá nos purificar. Ele irá fazer isso. Ele irá se envolver conosco. Sua mão santa irá tocar no nosso corpo podre. Sua mão maravilhosa, graciosa, tocará no nosso corpo desgraçado. E nós seremos cheios da graça. E onde abundou o pecado, superabundará a graça. E assim que Ele faz. Mas isso também nos lembra uma coisa também muito bonita, que não pode passar despercebido. Porque neste dia, o leproso foi purificado. Mas isso também não significa que de alguma maneira o Senhor Jesus não levou sobre ele esta lepra. Neste dia, o leproso foi curado, e agora as pessoas que escondiam a face do leproso podiam olhar para ele. Mas tempos depois, na cruz do Calvário, seria outra pessoa que estaria deformado perante todos, e que todos iriam esconder a sua face dele, e seria Jesus Cristo. Isso demonstra que a justiça de Cristo foi colocada em nós, e Jesus levou o nosso pecado sobre ele na cruz do Calvário. É muito extraordinário pensar que nesse dia o leproso foi purificado e Jesus não saiu leproso, mas que Jesus, por escolha própria, Ele levou cada pecado daquele homem em seus lombos, para que ele não só fosse purificado da lepra, mas recebesse a salvação. Jesus, Ele trocou de lugar com cada um desses leprosos que estão aqui. Jesus foi totalmente dizimado, destruído, batido, espancado na cruz, para que este leproso, neste dia, ao tocar Jesus, fosse purificado. Purificado. Eu já estou caminhando para o final da mensagem. Jesus, Ele purifica aquele homem imediatamente, de maneira extraordinária. Deu para todo mundo ver. Deu para todo mundo observar. E Ele diz o seguinte, versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Jesus dá uma ordem que, se a gente observar no Evangelho, pelo menos metade dessa ordem não foi cumprida. Jesus fala o seguinte: não conta para ninguém. Se a gente observar, Ele contou para todo mundo. Jesus não conseguia nem mais entrar nas cidades porque todo mundo ficou sabendo e Ele não conseguia mais entrar. Jesus melhorou a vida dele e ele foi para dentro da cidade, e Jesus agora não entra dentro da cidade. Coisa boa, né? Coisa boa que aconteceu aqui. Mas tá bom. Metade da ordem a gente sabe que não, a outra metade a gente não sabe se fez. Mas eu gostaria de dizer para vocês o que era para ser feito. O que deveria ser feito é o seguinte: ele deveria ter o sacerdote, por quê? Porque o sacerdote não poderia operar a cura, mas ele poderia testificar que a cura foi verdadeira. Nesse sentido, o sacerdote, apesar de não testificar a cura, testificaria que foi a obra de Deus que foi feita, e que de fato aconteceu a mão de Deus operando, e que ele foi curado. E isso seria
de fato o testemunho que iria fazer com que ele cumprisse a lei e iria testificar a obra de Jesus. Então ele deveria ir até no sacerdote. Chegando no sacerdote, ele deveria mostrar que estava purificado. E o sacerdote, observando que ele estava purificado, iria imolar uma pomba, iria pegar outra. Com uma pomba, ele iria matá-la, iria aspergir sobre ele, sobre a outra pomba, iria soltá-la. E ele iria esperar e depois ele poderia entrar na cidade. Ao entrar na cidade, ele ainda não entraria em sua casa. Ele iria aguardar, esperar perante 7 dias. No 8º dia, ele iria oferecer mais um sacrifício. E depois desse sacrifício, o sacerdote iria colocar sangue na sua orelha direita, no dedão da sua mão e no dedão do seu pé. E ele então seria tido como limpo. E ele poderia então entrar na sua casa. E todo esse processo seria um processo que iria testificar que de fato ele foi curado, que de fato o Senhor operou. E aos poucos ele ia sendo trazido à comunhão da cidade e depois à comunhão do seu próprio lar, estaria apto para fazer tudo que ele fazia antes. E isso testificaria que Deus operou. E o que Jesus queria era que ele não simplesmente contasse para todo mundo que ele estava curado, mas ele queria cumprir a lei e todos percebessem de maneira verdadeira que ele deu frutos, que Jesus operou na vida dele e que agora ele deveria ser restaurado. O objetivo de Jesus aqui não era que não houvesse nenhuma testificação de que ele havia operado, mas era que a lei fosse cumprida e esse homem passasse por todo o processo testificando a obra de Jesus. Bom, e qual é a aplicação disso para cada um de nós? A aplicação para cada um de nós, irmãos, é que às vezes na nossa vida com Deus, nós fomos de fato curados, perdoados por Jesus, mas nós não queremos passar por todos os processos que são necessários para testificar que a obra de Deus foi feita. Nada na nossa vida, absolutamente nada na nossa vida é feita no gogó. É feita de maneira displicente, apenas vai e faz, apenas demonstrando. Mas nós passamos por todos os processos para testificar que tudo aquilo que foi feito foi operado por Deus. Jesus, ele não queria que a lei fosse abolida, pelo contrário, ele queria cumprir a lei. E ele queria testificar da sua obra e que ele era Deus através da observação da lei e demonstrando que ele cumpriu a lei. E neste sentido, na nossa vida com Cristo, nós temos que nos acostumar com os processos que Jesus pediu para testificar cada coisa em nossa vida. É demorado, olha. Ele chega, ele fala: ô sacerdote, olha para você ver. Está liberado? Não, vamos observar esse negócio, vamos ver. E agora? E agora a gente vai sacrificar. E agora a gente vai aspergir sobre você. E agora? Volta para minha casa? Não, agora você entra dentro da cidade. Continua esperando aí, 7 dias. E fica esperando. E passa o tempo e a casa dele está ali, a mãe dele está lá. Olha para você ver. Pensa. E a casa dele está ali, a esposa dele está lá, e ele ainda não. Ele precisa de depois passar por todos os processos, imolar mais um animal. Ele precisa ser marcado pelo sangue, até que chegará o dia em que será notável a todos. E a Bíblia diz: para lhe servir de testemunho. Para lhe servir
de testemunho. Os processos de Deus na nossa vida testificam a obra de Deus na nossa vida. Não sai tocando para frente a coisa. Eu gostaria que você já ficasse sobre seus pés. E de fato, irmãos, a gente não sabe se ele cumpriu esta parte, se ele se apresentou ao sacerdote, se ele ofereceu as ofertas, a gente não sabe. Mas a gente sabe o que Jesus queria que ele fizesse. E o que Jesus queria que ele fizesse é que ele fizesse a coisa da maneira correta. Porque a coisa da maneira correta deixa inegável que Deus operou. Sabe por quê? Eu vou te mostrar como é que seria. A gente não sabe se ele fez, mas ia acontecer assim. O sacerdote ia examinar e ele ia fazer a primeira parte. Quem que fez isso? Jesus. O sacerdote ia examinar, ia fazer a primeira parte. Vamos esperar mais um pouco. Aí depois o sacerdote ia fazer a segunda parte. E os processos iam acontecendo até que um dia aquele sacerdote não teria outra opção de falar. Realmente foi operação de Deus. Realmente Jesus foi usado por Deus. Não tem o que falar, você realmente foi curado. Você realmente foi melhor, purificado. E nós precisamos, irmãos, de conseguir testificar, sabe? Que a gente foi purificado. A gente não está com a vida, sabe? Jesus, a gente quer tocar a nossa vida, sabe? Eu quero Jesus, a gente já... Não. Na adoração, sem medidas. Mas nós devemos ir passo a passo da nossa vida, passo a passo, testificando a cada passo, a cada etapa, para isso servir de testemunho. Ele ia colocar aquele sacerdote contra a parede, irmãos. O sacerdote não tem o que fazer. O sacerdote podia odiar mais ainda Jesus, podia fazer o que em geral eles faziam, inventar alguma coisa, só que aquilo iria ser juízo contra ele, porque ele ia precisar de falar, rapaz, foi Deus que operou. Aquilo ia ser um testemunho tremendo, extraordinário, coisa que a gente não sabe se aconteceu. Mas uma coisa a gente sabe, se a gente está fazendo assim. Eu não sei se aquele leproso fez esse processo, não sei. Eu sei que parte disso ele não fez, não. Porque já meteu a língua pelos dentes, entre os dentes, saiu falando. Essa outra parte eu não sei. Mas eu sei quando eu não quero testificar de Deus da maneira que Deus pede. Eu sei quando eu quero dar um jeito na maneira com que Jesus pediu que eu testificasse da obra dele. Isso eu sei. Isso talvez você também saiba. Isso talvez você também saiba. Que você não percorre os caminhos que Jesus ordena para você. Que você não testifica a sua fé da maneira que Jesus fala. Você diz, eu tenho fé. E fala para todo mundo que tem fé. Mas engraçado é que você não passa por nenhum dos caminhos que Jesus apontou. Nenhum deles. Mas ele diz que tem fé. Você alardeia todo mundo falando, eu tenho fé. E Senhor me curou. Eu não estou nem dizendo que o Senhor não te curou. O que eu estou te dizendo é que, às vezes, nós não vivemos e testificamos exatamente da maneira com que Jesus pede. E é esta maneira que testifica verdadeiramente que a obra operada em nós é obra de Deus. E por último, eu vou traduzir para você. O Senhor nos pede para dar uma demonstração pública da nossa fé em todos os lugares. Tem lugar que a gente não demonstra, que a gente não faz isso. O Senhor nos pede para congregarmos em uma igreja e a gente não congrega em igreja nenhuma. O Senhor nos pede para testificar da nossa fé através do batismo e você não tem interesse em ser batizado e nunca foi batizado. O Senhor nos pede para participar da mesa e já faz muito, muito tempo que você não participa da mesa, se é que um dia você participou. O Senhor nos pede para
termos uma vida de congregação e nós não congregamos. O Senhor quer que nós apresentemos a oferta ao sacerdote da maneira que a lei pede. O Senhor Jesus quer que a gente viva a vida cristã da maneira que está predito, testificando de cada coisa, da maneira com que Ele disse, porque isso servirá para nós de testemunho. Aí não tem como falar. Deus não está agindo na sua vida. Não tem como. Não tem como. Não tem como ter, sabe? Não sei se foi Jesus que fez isso. Não tem como, irmãos. Você está congregando na igreja bíblica. Você tem orado pelos irmãos. Você tem participado da mesa do Senhor. Você já foi batizado. Você está dando fruto na igreja. Está todo mundo vendo isso. Não tem como a gente falar, não sei se é, né? Vai que não é. Não. Com certeza, a obra é de Jesus. O problema da maneira que você vive é que ninguém sabe de quem é essa obra. Você abriu brechas para que o Senhor pudesse não levar toda a honra e toda a glória pela obra que Ele está fazendo. Olha isso. Você acha que é só assim? Não cumprir. Não, irmão. Quando você não cumpre exatamente da maneira que o Senhor pede, nós damos brecha para que pessoas duvidem que foi de fato Deus que operou. Aí a glória não é dada direito a Deus. Olha isso. Mudou de figura. Mudou, não mudou? A glória já não é mais tanto dele. Você fala que o Senhor te salvou, e talvez sim. Mas olha que interessante, talvez sim. Você fala que é o Senhor que tem operado na sua vida, e eu, talvez sim. Mas eu estou falando, talvez sim. Eu tenho que parar de dizer talvez sim, eu tenho que falar com certeza. Com certeza absoluta, foi Deus quem fez. E quem vai testificar disso? O sacerdote. E todos nós fomos constituídos por Deus sacerdotes. Quem vai testificar que a obra é de Deus no dia de hoje? A igreja de Deus. Os sacerdotes levantados por Deus. Esses é que vão dizer: foi Deus que operou. Foi Deus que fez. Eu posso observar o sangue nele. Deu para ver, eu fiquei olhando e não tinha lepra mesmo. Eu fiquei observando e não tinha lepra mesmo. Ele passou todo o percurso e eu não vi lepra nenhuma. Pode entrar em casa. Irmãos, a casa em que nós todos deveríamos poder entrar no final desse percurso é esta casa. Todos nós, em algum momento, temos que ter sido testificado que toda a nossa lepra foi purificada, para que a gente possa ter comunhão com os nossos irmãos, com as nossas mães, com os nossos filhos. E a Bíblia é muito interessante o linguajar. Somos irmãos uns dos outros. Os mais velhos devem ser tidos como mães e pais, os mais novos como os filhos. Essa é a casa que a gente precisa de entrar. Ser limpo. Isso que precisamos de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te exaltamos. Nós te glorificamos por tudo que tu és, ó Jesus. Quem fala a ti, a tua igreja, igreja de pecadores, igreja de homens que eram totalmente leprosos do pé à cabeça, igreja que infelizmente até hoje aparecem as marcas do pecado em nossas vidas, e às vezes o Senhor tem que lavar novamente os nossos pés, purificar novamente o nosso caminhar, ó Deus. A tua igreja que te clama nesse momento, ó Deus, adorando ao Senhor e dizendo a ti, ó Senhor, se quiserdes, ó Pai, o Senhor pode nos purificar de todo pecado e nos fazer limpos, nos introduzir novamente à comunhão dos santos, nos introduzir novamente à casa do Pai. O Senhor pode, ó Deus, pode. De maneira nenhuma nós estamos sendo petulantes e dizendo que você é obrigado, mas nós estamos dizendo: o Senhor é Deus.
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem domínio sobre todas as coisas, tem domínio sobre nós. E se quiserdes, ó Deus, o Senhor pode nos purificar, ó Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos com as suas mãos de misericórdias e purifica-nos, Pai, com a tua palavra.